Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos. Obrigada pela companhia aqui com a gente nessa manhã de domingo. Vamos aos assuntos do RIC Rural de hoje. Você vai ver que a cooperativa Cocamar de Maringá realizou seu dia de campo de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, técnica autossustentável de produzir alimentos de forma integrada. Vamos mostrar os assuntos que foram discutidos em 3 reportagens. A primeira sobre resultados históricos da UDT, Unidade de Tecnologia da Cooperativa, que é uma referência e modelo nessa tecnologia. Aqui tem uma produtividade média por alqueire de 69,5 arrobas. Se a gente pegar fazendas semelhantes, na mesma região, sem agricultura, elas têm por volta de 45 arrobas por alqueire. Outro assunto é sobre a estabilidade que a ILPF traz ao sistema produtivo. É normal a gente aumentar em 7, 8 vezes a produção da propriedade com integração lavoura-pecuária. E para finalizar as reportagens do dia de campo sobre ILPF, vamos falar da importância da qualidade da pastagem no sistema ILPF. O que deve se atentar, um ponto muito importante, é você tirar os animais a tempo de a planta rebrotar, fazer a cobertura do solo novamente e você ter área foliar suficiente para fazer a dessecação. E no Sabor da Terra, a receita da costela assada ao forno. O RIC Rural já começou. Vamos começar o programa de hoje com a primeira reportagem do dia de campo que fizemos sobre ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, na Unidade de Difusão de Tecnologia da Cocamar em Iporã. O tema de agora é sobre os resultados históricos da Unidade Tecnológica da Cooperativa, uma fazenda modelo em ILPF. Estamos na UDT, Unidade de Difusão de Tecnologia da Cooperativa Cocamar em Iporã, no noroeste do Paraná, para falar de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, tecnologia de produzir alimentos de forma integrada, sustentável e com alta rentabilidade. Na ILPF são adotadas práticas conservacionistas do solo e da água, com benefícios diretos ao meio ambiente. E no primeiro tema do dia de campo, o consultor Luciano Araújo mostra as conquistas históricas alcançadas nos últimos anos de estudos e pesquisas aqui na UDT de Iporã, fazendo referência em ILPF. Luciano, como é que está sendo o trabalho desenvolvido por vocês junto à Cocamar aqui na UDT de Iporã? Nós já há 7 anos nós temos acompanhado os números produtivos e os números de custo direto e indireto, tanto da parte da pecuária quanto da agricultura. A nossa empresa é especializada em gestão, então sempre nós estamos buscando qual a melhor forma de aumentar a produtividade e também aumentar a margem. E esse é o grande ponto do projeto de gestão no desenvolvimento aqui da UDT, junto com o Márcio, junto com o Emerson, com o Renato. A gente sempre vem trabalhando como produzir mais e ter a melhor eficiência dos gastos. Então, nesse período todo, nesses 7 anos, aqui tem uma produtividade média por alqueire de 69,5 arrobas. Se a gente pegar fazendas semelhantes, na mesma região, sem agricultura, elas têm por volta de 45 arrobas por alqueire. Nós estamos falando de 53% a mais, Sérgio, por metro quadrado, por hectare ou por alqueire, né? Então seria como se tivesse quase meia fazenda a mais em termos de produção de carne. Isso é eficiência. Qual a fase da produção de gado de corte que está se praticando aqui? Cria, recria, engorda? E a ILPF se adequa melhor a uma dessas fases? Aqui especificamente é trabalhado a recria e engorda, né? Trabalha-se com animais jovens, comprado aí por volta da sua desmama, e leva eles até ao peso para a parte de produção de carne. Então aqui é feita a recria e engorda, né, especificamente. E em relação à questão de LPF, qualquer sistema é possível sim trabalhar com integração lavoura-pecuária. Independente se é cria, recria, ou cria, recria, engorda, ou só terminação, todos eles é possível.
O grande segredo aí, primeiro, é ter um bom entendimento no diagnóstico se essa propriedade ela tem aptidão para ter as duas atividades. E como conceito da ILPF, precisa ter exatamente uma integração. Então, se eu vou trabalhar com duas atividades na minha propriedade, agricultura e pecuária, independente se é cria, recria ou engorda, elas precisam sim ter uma sinergia. Elas precisam ter, como acontece aqui muito bem, uma ajudar a outra. Então aqui, aonde passa a soja, ela vai deixar um solo muito melhor estruturado para pastos de altíssima produtividade, que tem mais carga de animal. Por exemplo, aqui em média, trabalha-se com 8,8 animais por alqueire. Outras fazendas, na mesma situação, trabalham com uma lotação menor, trabalham com 25% a menos dessa lotação. Então é esse conjunto de situações. Luciano, o que os números têm mostrado desde o início dos trabalhos aqui na UDT? Quando se tem integração lavoura-pecuária, Sérgio, eu não posso só fazer a conta da pecuária e só a conta da agricultura. Eu tenho que trabalhar a minha fazenda como um negócio só e eu pego o resultado global dela nos 12 meses da safra. E aí que entra um número muito interessante também. No último ano, né, na safra 2021, nós trabalhamos sempre de julho a junho, a UDT aqui conseguiu R$ 2.890 por alqueire, resultado global. Pecuária em sinergia com a agricultura, né? Outras propriedades na mesma região, trabalhando só com pecuária, ficaram por volta de R$ 2.089, R$ 2.090, né? Então aqui a gente já tem aí 39% de diferença de resultado, de dinheiro, né? de realmente o dinheiro que sobra na somatória das operações. O que pode dar errado? Clima pode dar errado, falta de planejamento pode dar errado, a questão de não ter essa sinergia e aí esquecer a visão do resultado global e por uma razão tentar priorizar um pouco mais o resultado da pecuária ou o resultado da agricultura. Então aí você quebrou um dos alicerces que é a integração. Se você quebrar esse alicerce, você ao invés de ter uma soma, né, você vai ter uma subtração de resultado. E acontece. Achômetro nunca mais. Quem planta acho, colhe quase, né? Isso é um dos princípios, assim, uma das frases que a gente trabalha, né? E por isso que é essencial realmente medir, por isso que é importante o suporte todo da Cocamar, que trabalha muito bem isso, no suporte com os cooperados, para realmente medir o que eu estou produzindo, o que eu estou gastando e o que eu estou tendo de receita. E fazer uma conta muito verdadeira, né? Uma conta com todos os gastos para tomar de decisão, né? Nós precisamos tomar decisão em cima de fatos e dados e referências, né? Não pode ter o achômetro. Com relação à performance, quem ganha mais, o macho ou a fêmea? Quando a gente trabalha em termos zootécnicos, né? O macho ele tem uma propensão natural de ganhar mais musculatura, ter mais GMD do que uma irmã dele, digamos assim, a mesma espécie, nas mesmas condições de alimentação, de pastagem, sanidade, etc. Então isso sim é fato, né? Quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de resultado, aí isso vai depender muito da tua forma de gestão, como você está comprando essa tua reposição e como você faz o manejo também. E tem um outro detalhe muito interessante, Sérgio, que tanto aqui no Paraná, isso já está acontecendo em São Paulo, já está acontecendo no próprio Mato Grosso do Sul, a novilha, a fêmea precoce, ela está sendo valorizada. Então, antigamente a gente só tinha o preço da vaca e do boi gordo. Hoje já é muito comum, né? Vaca, novilha e boi gordo. Então a gente tem um preço intermediário dessas fêmeas jovens, né? E outro detalhe importante, pela qualidade da carne, a qualidade do acabamento, da maciez da carne, nós estamos tendo prêmios nessa arroba. Então se a gente olha lá um valor de arroba do boi gordo, animais precoces, seja macho ou fêmea, ele tem premiações pela qualidade da carcaça e pela precocidade desses animais. Isso também está proporcionando um ganho desse sistema muito parecido entre fazer com machos ou com fêmea. E aqui especificamente na UDT, trabalhava-se com a recria e engorda de animais jovens, machos, precoces, né? E por uma análise dentro desse trabalho de planejamento, acompanhando junto com eles, o Márcio detectou uma necessidade até para aumentar o giro, que a gente chama de taxa de desfrute,
que as fêmeas elas acelerariam esse desfrute, até por uma característica importante. A fêmea com menos peso, a carcaça dela já está pronta. Então, a partir já de 390 quilos, 400, 420, 500, 450 quilos, você tem uma carcaça de fêmea perfeita, com toda a qualidade e terminação. Um macho, muitas vezes você vai precisar de um pouco mais. Ele tem uma capacidade de maior produção de carne, mas aí depois a deposição de gordura ela vai demorar um pouquinho mais. Então ele precisa de mais peso ao final. E às vezes precisa de um pouco mais de tempo. E quando você tem esse sistema de integração lavoura-pecuária, dificulta às vezes um pouco essa gestão, né, de retirada de animal para disponibilidade de produção, de cobertura das pastagens. Né? Uma questão de escolha. É uma opção de escolha e principalmente de um bom projeto. Então, não é que tem que ser macho ou tem que ser fêmea, né? Depende muito assim, do projeto, das opções que você tem de reposição. Agora, para finalizar, Luciano, esse acompanhamento, esse planejamento, vai influenciar no que no resultado final? O que acontece? Não existe planejamento perfeito. Então, todas as escolas de gestão, já está muito claro que o melhor planejamento que possa ter, ele vai cobrir 70% das possibilidades. Então, como funciona a questão do acompanhamento, né? Tem-se o planejamento, tem-se o projeto, as metas, isso é quebrado mês a mês, e aí onde que entra o detalhe desse acompanhamento de medir o que foi o realizado em relação ao previsto. E essas diferenças tomar decisão para o próximo mês, para o próximo trimestre. Então, dessa forma, o preço mudou, para cima ou para baixo, eu tomo uma decisão. O clima mudou, piorou ou melhorou, eu tomo outra decisão. Então, esse que a gente chama de ajuste operacional e tático é que vai permitir eu realmente atingir a minha meta, fazer todos os ajustes necessários para chegar no resultado que foi planejado há 12 meses atrás, há 24 meses, há 36 meses atrás. O Luciano exemplifica também uma mudança realizada no último ciclo que foi estudada e planejada e como isso teve impactos nas operações e resultados da UDT. Trabalhava-se com machos, mas aí com os machos, como eu comentei com você, às vezes a dificuldade de chegar no peso ideal, às vezes tinha um ano com melhor resultado, com maior abate, e no segundo ano tinha que diminuir um pouco a carga dos animais, para ter aquele equilíbrio de pasto e de rebanho. Aí no outro ano aumentava um pouco, então assim, tinha um pouco mais de... estavam com resultados mais a cada 2 anos do que anual. Com as fêmeas, que foi até uma sugestão do próprio Márcio, o sistema agora está mais alinhado para 12 meses. Então, está até mais fácil, inclusive, se por acaso, como nós tivemos no ano passado, uma seca muito severa, o Márcio, nós discutimos lá, ele começou a tomar algumas atitudes de pequenos ajustes na nutrição e começar a retirar alguns animais um pouco antes, fazendo aquele equilíbrio da quantidade de animais com a disponibilidade de comida, né? Então, em resumo, um acompanhamento de gestão permite você estar discutindo mês a mês, às vezes semana a semana, e fazendo esses ajustes de curto prazo, né, para você não ter surpresa lá no final da safra. Bom, e daqui a pouco, no segundo bloco, na segunda reportagem do Dia de Campo sobre ILPF, vamos falar da estabilidade que a ILPF traz ao sistema produtivo com o pesquisador do IDR Paraná, Sérgio Alves. Bom, agora vamos aos preços agrícolas. O café em coco R$ 19,00 o quilo, o café beneficiado R$ 1.150 a saca, média estadual. O arroz R$ 90,00 a saca. O feijão carioca R$ 260,00 a saca, melhor preço em Umuarama. E o feijão preto R$ 230,00 a saca, média estadual. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando a estabilidade que a ILPF traz ao sistema produtivo com o pesquisador do IDR Paraná, Sérgio Alves. Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Agora vamos ver a segunda reportagem do Dia de Campo de ILPF, que estamos mostrando hoje aqui no RIC Rural. O tema agora é a estabilidade que a ILPF traz ao sistema produtivo. Vejam só. Para apresentar o segundo tema sobre ILPF no Dia de Campo da Cocamar,
nós viemos no IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, em Londrina, conversar com o pesquisador Sérgio Alves, especialista nesse assunto. O Sérgio começou sua participação explicando para a gente por que a ILPF pode ser adotada em vários tipos de áreas, não só nas produtivas. Ô Sérgio, o sistema ILP e ILPF, eles são recomendados somente para áreas que já são produtivas? Não. A gente, quando começou com a integração lavoura-pecuária, a gente começou com duas frentes muito claras. Uma frente era pegar áreas de pastagem degradadas, colocar lavoura para recuperar e reformar a pastagem. E aí a gente fazia um pasto de verão, um pasto de inverno, o pasto de inverno na área de agricultura. Aí fazendo 2 anos de agricultura, a gente recupera o solo, recupera a pastagem, vem com pastagem de alta produtividade, numa área que era degradada. Uma outra coisa que a gente sempre fez, desde o começo também, era colocar pastagens em áreas agrícolas. Então a pessoa planta soja, em vez de plantar só soja e milho safrinha, planta soja e pastagem de inverno. Essa pastagem de inverno ajuda a recuperar o solo, ajuda a cobrir o solo, a pôr palha no sistema e aumentar a produtividade agrícola. No começo a gente achou que a pastagem na área agrícola podia diminuir a produtividade de soja. Nós fizemos 15 anos de ensaios. Nos 15 anos de ensaio a gente aumentou a produtividade da agricultura de 3 a 5%. Então, em áreas já produtivas aumenta a produtividade, em áreas degradadas a gente recupera, reforma e faz uma pastagem de alta qualidade. E como melhorar a produtividade dessas áreas degradadas e um bom retorno para a pecuária? Quando a gente faz integração lavoura-pecuária, o retorno para a propriedade é muito alto. E a fertilidade aumenta, toda aquela questão de não ter erosão, controlar invasoras, pragas e doenças. Tem muitas propriedades que a gente tem na área de pecuária que a pessoa tem lá uma cabeça por hectare. E os animais estão ganhando em média aí 400, 500 gramas por animal por dia. Quando a gente faz integração lavoura-pecuária, só no inverno os animais ganham 800, 900 gramas por animal por dia. E às vezes, só no período de inverno, em 4 meses de pastejo, ganha mais do que a propriedade estava ganhando o ano inteiro, com uma lotação de uma cabeça por hectare em média. Porque só no inverno a gente põe 2,5 cabeças, ganhando 800 gramas por dia. Depois que a pastagem é reformada e a gente volta com a pastagem de verão, é normal a gente ter de 6 a 7 cabeças por hectare, ganhando 800 gramas por animal por dia e produzindo acima de 25 ou 30 arrobas por hectare. Antes de ser reformada, a produtividade era menos que 4. Então é normal a gente aumentar em 7, 8 vezes a produção da propriedade com integração lavoura-pecuária. Além de formar um pasto muito mais limpo, sem invasora, sem praga, sem doença, e que acaba, de fato, tem um impacto muito grande para o pecuarista. Eu podia dizer até assim, que a integração lavoura-pecuária é muito melhor para o pecuarista, né, até do que para o produtor de grãos, de modo geral. Sem contar o bom manejo com o solo, né? O solo muda totalmente, melhora a qualidade, como a gente preconiza fazer tudo em plantio direto, a gente não tem erosão. A diferença entre propriedades que têm integração lavoura-pecuária e as que não têm é visível, assim, a ponto de valorizar a propriedade se você quiser vender, dela valer muito mais dinheiro, porque ela fica limpa, produtiva, organizada, e a gente volta daí com cercas e um monte de outras estruturas. É interessante lembrar que, assim, de modo geral, né, o produtor, quando ele ganha pouco dinheiro com a pecuária de corte, é mais ou menos comum a gente chega na propriedade, a gente vê uma propriedade que está pastagem degradada, cerca meio caída, curral depauperado, que a pessoa está perdendo dinheiro, então, e ele acha assim, ok, esse ano foi a seca, esse ano não foi bem a pecuária. Não, mas não é isso. Ele não está ganhando dinheiro, ele está reinvestindo pouco na propriedade. Com a integração lavoura-pecuária, a pessoa começa a ganhar bastante dinheiro. Ganhando dinheiro, ele se anima, ele investe na propriedade, ele arruma o curral, ele começa a fazer inseminação artificial, ele começa a fazer animal precoce com 2 anos de idade, ele, em vez de vender bezerro, ele vende boi gordo. Então, no médio prazo, a mudança é total. A gente tem algumas simulações de integração lavoura-pecuária, a pessoa começando com 10% da área. Quando ela dobra, como ela faz integração lavoura-pecuária na propriedade inteira, ela multiplica a rentabilidade da propriedade por 3 ou 4 vezes no mínimo. Então, aí todo o ânimo da tropa, todo o otimismo da atividade, toda aquela questão da pessoa começar a pensar como empresário rural, muda todo o jeito, todo o conceito da propriedade. A gente vê aí que tem pecuaristas que têm um certo receio de entrar na agricultura.
Como é que pode ser feita essa equação assim e ter o ganha-ganha? Ele entrar na agricultura e também na integração lavoura-pecuária? A integração lavoura-pecuária ela é rentável, seja você seja pecuarista, seja você seja agricultor. Mas, às vezes, a pessoa é só pecuarista, ela não tem trator, não tem equipe treinada e ela tem uma certa dificuldade de fazer agricultura. Aí, nesses casos, às vezes é melhor você ter um arrendatário. Um arrendatário que ele entra com a máquina, equipamento, treinamento e ele vai fazer agricultura na área do pecuarista. E aí ele devolve para o pecuarista a pastagem do inverno e depois de 2 anos, talvez a pastagem reformada. E acaba sendo muito bom para o pecuarista. Ele acaba produzindo só no inverno mais do que ele produzia o ano inteiro. E 2 anos depois ele tem a área totalmente reformada. E valoriza a propriedade e aumenta a produção. E para o agricultor também pode ser uma oportunidade dele ter mais áreas para ele expandir a atividade agrícola. Por quê? Porque a terra está muito cara no Paraná. Então, às vezes, comprar uma área é inviável. Arrendar pagando muito caro, você aumenta muito o seu risco. Então, essa parceria entre agricultor e pecuarista ela é boa para todos os lados. Integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária e floresta, é só boi e soja? De modo geral, no Paraná inteiro, a principal cultura é soja, ok? Tem algumas regiões que o pessoal tem algumas outras preferências, né? Tem o pessoal da mandioca que não quer pôr soja, eles colocam mandioca, mas mesmo o pessoal da mandioca percebe que quando entra a soja na rotação, melhora a produção da mandioca. O pessoal da cana também, muitas vezes eles preferiam fazer cana, amendoim, ou cana com um adubo verde. Aí o pessoal da cana também percebeu que quando eles colocam cana e soja, aumenta a produtividade da cana, né? E quando eles podem ou têm a oportunidade de ainda fazer integração lavoura-pecuária na área de cana, melhora a produtividade da cana mais ainda. Se a pessoa pudesse fazer soja, pasto, soja, depois cana, melhoraria a produtividade da cana ainda. Porque, na verdade, essa dobradinha ela é quase perfeita. Eu tenho uma leguminosa, que fixa nitrogênio, que fecha bem o solo e cresce rápido, mas que deixa muito pouca palha. E eu tenho uma pastagem que deixa muita palha, que é uma gramínea que estrutura o solo e que tem um sistema radicular completamente diferente, todo fasciculado, que acaba estruturando o solo. Essa dobradinha soja braquiária, ou soja pastagem, é uma das mais exitosas que a gente tem na agricultura para aumentar a sustentabilidade. Mas podia ser outra coisa, podia ser algodão, por exemplo, podia ser mandioca, podia ser feijão, ok? E também não precisa ser só boi, podia ser cabrito, carneiro, a gente tem também alguns exemplos com outras coisas, inclusive com produção de leite. Qual é a grande resistência nesses anos todos que você tem lidado com essa turma, com esses produtores, com áreas degradadas, que eles têm em adotar esse sistema na propriedade? No começo, para você fazer agricultura, às vezes o produtor precisa comprar um trator, uma colhedeira, uma semeadeira, e ele precisa de ter a tecnologia para plantar isso. Então precisa ter assistência técnica, precisa ter financiamento, né? Ou ele precisa ter acesso a esse sistema de produção. Quando ele faz com arrendatário, funciona bem. Mas daí ele precisa fazer um bom acordo com o arrendatário para ambos serem favorecidos. A questão da assistência técnica eu acho que ela é fundamental. E depois que eu tenho a pastagem reformada, tem uma outra assistência técnica que faz parte da equipe, né? Eu preciso que o agrônomo trabalhe junto com o veterinário, com o zootecnista, que escolha os animais corretos para fazer um sistema que seja bastante produtivo. Quando eu tenho equipes completas, multidisciplinares, que assessoram bem o produtor, normalmente dá certo. A pessoa, inclusive, corre pouco risco, porque se ele não ganhar muito dinheiro com a soja, a pecuária paga, se a pecuária tiver um ano muito seco, que o pasto de inverno desenvolve menos, mas ok, o pasto de verão, depois da soja, cresce muito bem, a própria soja ajuda a pagar a conta. Então, quando o sistema está montado, dificilmente o produtor perde dinheiro. E tendo assistência técnica, o risco diminui muito. E aí, quando eu tenho assistência técnica, eu tenho seguro, eu tenho linhas de crédito, a tendência é sempre crescer a integração lavoura-pecuária. E tem mais uma coisa que eu acho que é importante ainda. Lá no Arenito do Paraná, tem a iniciativa de tentar irrigar algumas áreas. Com a irrigação, aí o risco do produtor é muito baixo e o Arenito pode ser uma das regiões mais produtivas do estado e do Brasil. Com a tecnologia certa, com irrigação e com todo esse know-how de integração lavoura-pecuária que foi desenvolvido ao longo dos anos. Bom, gente, daqui a pouco, no terceiro bloco, vamos falar da importância da qualidade da pastagem no sistema ILPF, no terceiro e último tema do Dia de Campo de hoje. Bom, e agora vamos aos preços agrícolas.
O milho, R$ 76,00 a saca. A soja alta nas cotações, R$ 155,00 a saca. O trigo, R$ 88,00 em várias praças do estado. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 690,00. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos mostrando a terceira e última reportagem sobre o dia de campo de LPF. Nós vamos falar da importância da qualidade da pastagem no sistema. Ainda hoje, no Sabor da Terra, a receita da costela assada ao forno. Bom, gente, estamos de volta nessa linda manhã de domingo e dando continuidade ao programa. Vamos falar agora da importância da qualidade da pastagem no sistema ILPF. No terceiro e último tema do Dia de Campo, sobre esse assunto que a Cocamar, junto com o RIC Rural, está mostrando aqui nesse domingo. Na terceira e última reportagem do Dia de Campo sobre integração lavoura, pecuária e floresta da Cocamar, o tema é qualidade de pastagem no sistema ILPF. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Rodrigo Tártaro, especialista em pastagem, que falou do momento da escolha do pasto, o que é importante o produtor analisar, se é para a cobertura do solo pela palhada ou como alimento de maior qualidade para o gado. Como escolher o pasto? Buscando a nutrição, uma boa qualidade de alimentação para o gado, ou a proteção como cobertura da lavoura? Na verdade, o produtor vai definir o seu planejamento, o seu sistema, de acordo com o que ele quer. Então seria assim, se o produtor vai utilizar como pastagem apenas na entre-safra, vai plantar a soja, tirou a soja na entre-safra, vai utilizar a pastagem e volta para a soja, a gente busca recomendar para o produtor uma braquiária que tenha uma facilidade maior de dessecação pós-pastejo e também faça uma cobertura do solo após, também facilite um pouco no plantio da soja. Então, seria a braquiária rusesiensis, que a gente trabalha, tem crescido muito com esse material. Aí, se o produtor optar por enraizamento, um enraizamento maior, uma massa maior, massa seca maior depois da dessecação, o produtor acaba utilizando também a braquiária piatã no sistema. Ele inclui a braquiária piatã em vez da braquiária rusesiensis. Se o produtor não utiliza apenas nesse período de entre-safra e ele faz um pós-soja, 2 a 3 anos de soja, depois entra na pastagem, fica 2, 3 anos na pastagem, você pode implantar outras braquiárias ou então até os pânicos, pois vai disponibilizar mais matéria verde para os animais e depois você consegue, depois de 2 a 3 anos, você faz um trabalho um pouco diferente para manter uma plantabilidade melhor nessa área no pós-pastejo. Assim como a soja e o milho, há uma preocupação muito grande em relação às sementes salvas pelo produtor. E o especialista em pastagens, o Rodrigo, lembra também alguns cuidados que o produtor tem que ter se ele for salvar sementes de pastagens. Nas braquiárias também existe essa preocupação. Que a região, ela não é uma região específica para a produção de sementes de pastagem, porque não dá uma semente, um enchimento muito bom, uma viabilidade muito boa. E aí, quando são sementes salvas, a gente tem uma preocupação muito grande em o produtor ter problemas em não conseguir a implantação exata do sistema perante essa questão das sementes não ter qualidade. E também tem a questão de sementes invasoras, você acabar contaminando a área, porque você pode pegar sementes salvas de alguma região, de alguma área, levando para outra área, você pode estar contaminando a outra área com algumas sementes de plantas daninhas, invasoras, e trazendo um problema futuro para a propriedade. Então a gente busca não recomendar esse tipo de implementação do sistema, através de sementes salvas. A gente sabe que sementes de soja, milho e outras sementes também são carregadas de informações, são verdadeiros chips ali à disposição do produtor de acordo com a opção que ele der na compra da semente. E para sementes de pastagem, que tecnologia está embarcada nela? Nas sementes de pastagem,
após ter esse início da integração lavoura-pecuária, o que aconteceu foi um crescimento em questão de qualidade do produto, das sementes em si. A hora que entrou, as sementes de pastagem entraram no ramo agrícola, acabou obrigando as empresas a qualificar os materiais. Então hoje, por exemplo, a gente tem sementes de pastagem tratadas industrialmente, tratadas com fungicida, com inseticida, com base de tratamento que seria hoje o polímero. Então dá uma uniformidade melhor na semente e você consegue com isso fazer o plantio da semente com qualquer tipo de maquinário. Então hoje a gente está conseguindo fazer plantio tanto do capim solteiro ou então em consórcio com plantadeiras pneumáticas, plantadeiras no disco, semeadeiras. Você pega hoje, faz um plantio a lanço, como é o plantio mais tradicional, e também hoje a gente está vendo bastante plantio. O pessoal acaba fazendo como cobertura o plantio com avião. Então a gente acabou tendo que se adequar a essa parte mais tecnificada, a parte agrícola, e está tendo sucesso nisso também, trazendo essa qualidade para o produtor. O especialista em pastagem lembra que existe momento certo para a entrada e saída dos animais do pasto. Rodrigo dá uma dica prática de como o produtor pode controlar esses momentos. Existe a diferença de altura da entrada e saída de acordo com a pastagem que você vai definir para o sistema, né? E é muito importante você respeitar essa questão, essa altura de entrada e saída, para você ter a melhor disponibilidade da planta para você conseguir fazer o pastejo. Então, hoje tem várias formas aí que o pessoal tem utilizado para a questão de medição da altura de entrada e saída do pastejo. Tem produtores mais técnicos, equipes treinadas mais técnicas que acabam propriamente no olho tendo uma noção melhor de quando colocar o gado para fazer esse pastejo e quando tem que tirar. Tem formas mais caseiras, formas tradicionais, que seria uma régua, até a própria Embrapa criou essa régua para a questão de medição, que você vai andando na pastagem e vai verificando aonde que tem disponibilidade de foragem para você colocar o boi para fazer pastejo e aonde que deve ser tirado na hora exata para não prejudicar a rebrota do capim posteriormente. E formas mais caseiras que eu comentei, teve produtores que acabaram adotando, eles colocam ou na beirada da cerca ou palanques no meio da pastagem, aonde ele pinta de vermelho, aí vai variar de acordo com o cultivar, mas vamos falar assim, 25 centímetros de altura, ele pinta de vermelho. Então quando o capim chegar nos 25 centímetros, a equipe da fazenda ela vai estar verificando, vai estar vendo que chegou na faixa vermelha, está na hora de tirar o boi da pastagem. E dos 25 aos 55, por exemplo, ele pinta de azul. Então quando começar a cobrir essa faixa azul, que o capim começar a cobrir essa faixa azul, o produtor pode colocar o gado fazer pastejo, porque já está na hora de colocar fazer o pastejo. Passando disso, o produtor vai ter mais massa, porque o capim vai crescer, mas não vai ter tanta qualidade cedida na foragem. O que deve se atentar, um ponto muito importante, é você tirar os animais a tempo de a planta rebrotar, fazer a cobertura do solo novamente e você ter área foliar suficiente para fazer a dessecação. Então não adianta você tirar o gado poucos dias antes do plantio, porque você não vai conseguir fazer uma dessecação interessante, a planta não vai ter área de absorção para esse herbicida e você também não vai ter a cobertura de solo. Então você tem que medir o tempo da onde você vai precisar para fazer essa retirada dos animais e depois fazer a dessecação para pós-plantio da soja. Rodrigo, pensando em integração, num resumo de tudo que nós falamos aqui, qual é a maior contribuição da pastagem para o sistema ILPF? Pastagem para o sistema ILPF, a contribuição vai variar de acordo com o sistema utilizado pelo produtor, mas vamos falar assim,
em produção de foragem para os animais. Então, para você ter produção de carne, ter produção de leite, vai ser uma contribuição muito grande. Então, tem produtores que acabam utilizando áreas de lavoura, que viram pastagem no inverno e acabam dando um intervalo para as pastagens que já estão sufocadas produzirem mais massa nesse intervalo. E para a parte agrícola, então vamos falar assim que a braquiária, a importância que ela traz seria o que? A descompactação do solo, através do enraizamento bastante agressivo da braquiária, a produção de massa para a cobertura do solo, mantendo a temperatura do solo mais baixa, mantendo a umidade do solo, então fazendo com que a lavoura não venha sentir tanto a estiagem. Também vai ter a questão da cobertura do solo, você acaba tendo uma competição natural com as próprias plantas daninhas, onde a palhada vai acabar sufocando uma parte das plantas daninhas e vai facilitar um controle, principalmente quando o produtor tem uma dificuldade de controle em plantas daninhas resistentes a herbicidas. Então tem esses benefícios. A questão da reciclagem de nutrientes, as braquiárias elas têm um enraizamento muito agressivo e muito profundo. Então esse enraizamento, essas raízes vão a níveis que as culturas anuais não alcançam e buscam os nutrientes lá embaixo. Eles trazem para cima, esses nutrientes vão vir para a planta e quando dessecada a planta de braquiária e depois ela vai decompor, ela vai deixar esse nutriente novamente na superfície do solo, em camadas mais rasas do solo, que a planta vai conseguir aproveitar, vai ter esse benefício também. Então são vários os benefícios. A matéria orgânica que vai aumentando ano a ano no solo também é muito importante para o sistema. Então, assim, tem mais benefícios aí a gente trabalhar, falar, esses são os principais. Então, a integração lavoura-pecuária é essencial tanto na produção animal como também na lavoura. Principalmente em solos como o arenito caiuá, né? Principalmente, com certeza. Não deixando de ser importante também nos solos argilosos, que às vezes os produtores até acabam falando que no arenito é importante e aonde não é o arenito não é tão interessante. Porém, todos os benefícios citados se enquadram nas duas regiões, nos dois solos. Bom, e vamos aos preços da carne no Paraná. O suíno, R$ 6,20 o quilo, média estadual. Vaca gorda, R$ 280 a arroba, também média estadual. E o boi gordo, R$ 300 a arroba em várias praças do estado. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos com a nossa receita da costela assada ao forno no sabor da terra. Essa receita é deliciosa, gente. E agora, sabor da terra. Mais uma receita especial neste domingo, aqui com o Cleverton em Mandaguaçu. Nós vamos preparar uma costela. Costela assada. Assada. Essa aqui é costela minga. Essa é costela minga. Gente, olha que pedaço de carne. Olha só que beleza. Quanto tempo de forno? De 4 a 5 horas. 4 a 5 horas. Esse é o segredo? Esse é o segredo. Cozinhar, cozinhar devagarzinho. Devagar. Isso. Tá. Primeiro passo, a gente vai temperar o sal. Temperar o sal para daí colocar na costela. Isso. Certo. Sal grosso. Sal grosso. A gosto. A gosto. Aqui tem meio quilo de sal grosso. Aí aqui tem 2 cabeças de alho. Tá, já picada. Isso. Aqui tem 3 temperinhos daquele Tempero pronto. glutamato monossódio lá. Certo. E a pimenta do reino. A gosto, mas a gente põe bastante que ela fica bom. Certo. Aí mistura tudo. Que delícia de cheiro.
Bom, Cleverton tem um segredinho, né, Cleverton? Tem, a gente passa um pouco de manteiga antes para poder pegar melhor o sal, porque como a carne não vai nada, aí a gente consegue colocar o sal por cima. Sal grosso. Sal grosso. Tá. Aí agora a gente pega o sal e salpica só por cima. Tá, do outro lado não precisa. Do outro lado não precisa, porque conforme ela vai derretendo, ela já vai salgar por baixo. E agora a gente vamos cobrir a nossa carne. Tá lá bem embaladinho. Pra gente poder pôr ela no forno. Até cair no osso. O osso tá soltando, gente. E o cheiro, hein? Nossa, tá desmanchando. Bom, gente, nós vamos experimentar o Cleverton. Primeiro, eu vou experimentar assim, tá? Tá. Ó, nossa costela. Ó. Delícia, derretendo. Gente, ó, vou mostrar com o garfo. Não precisa de faca para cortar, olha só. Eu gosto assim, mas o Cleverton come diferente, né, Cleverton? Nós gostamos de comer com pão. Com pão. Ó, pão caseiro E enche de costela. e enche de costela. Gordura. É Quem que daí pode, hein? deixa ele fica molhadinho. Molhadinha. Aí põe outro. Aí põe o outro. E aí tá pronto o sanduíche. Tá servido? Eu vou querer sim, mas deixa eu me despedir do pessoal aqui. Então tá. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa receita está no site da Rick. E semana que vem tem outra receita gostosa, né, Tem Cleber? outra gostosa também. Vocês não podem perder, tá? Vou comer o sanduíche aqui, ó. Olha só. Bom, gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa, domingo que vem. Boa semana, gente. Até domingo que vem. Tchau!